Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? Hoje nesse vídeo aqui eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito de uma das maneiras que você pode estar fazendo para chegar ao seu primeiro milhão de poder, tá? Sem gastar absolutamente nada. Mas antes eu queria pedir para você que apoia esse projeto que eu comecei de estar trazendo conteúdo totalmente de graça toda semana para vocês, eu só queria pedir o seguinte: curte, compartilha e se puder, por favor, se inscreva no canal também, tá bom? Então bora pro vídeo. Essa daqui eu não apresentei para vocês ainda, mas é a minha fazenda. Eu uso ela faz bastante tempo, tá? Desde que eu comecei o jogo praticamente. E ao longo do tempo eu fui melhorando essa fazenda. Hoje atualmente ela está com 4 milhões de poder, tá? Mas ela podia estar com mais, mas eu vou explicar daqui a pouquinho também o porquê que ela não tem mais poder, tá? Mas vamos propriamente dito para o que interessa. Como que eu posso estar fazendo, Chuck, para estar começando a conseguir o meu primeiro milhão e depois o segundo, terceiro, 10 milhões e assim por diante? Muito jogador, quando começa, inclusive foi dessa forma comigo, a gente tem aquela inexperiência de estar fazendo tudo errado, tá? Isso é normal, isso não, você não está fazendo só você. Todo mundo praticamente vai cometer esse erro porque a gente não conhece. Isso é normal. Só que o que acontece? Agora vocês vão ter a mim, tá? Para estar tirando essas dúvidas, para estar ensinando de maneira um pouco mais interessante. Qual que é a melhor maneira para você estar subindo o poder, tá? Sem gastar nenhum centavo? Tropas. As tropas, elas têm a maior fonte, tá, de poder. Só que qual que é o detalhe quando você é iniciante? Primeiro, você não vai ter uma produção de tropas alta e muito menos rápida. Então, Chuck, mas essa não seria então uma maneira ruim de começar a reproduzir poder? Não. Por quê? Da mesma forma que eu hoje demoro para fazer tropas, você também vai demorar no começo do jogo, só que um pouco mais. Entenda que esse jogo aqui não é um jogo para ser jogado em um dia ou em uma semana, tá? Você tem que ter paciência, você tem que ter determinação e compromisso, mas principalmente você tem que ter foco. Por quê? Muitos jogadores, quando começam, eles ficam tentando já cair na tentação, tá, de ficar atacando todos os jogadores. É normal, faz parte, eu indico, porque também você precisa aprender a atacar, tá? Não é simplesmente atacar. Atacar exige um pouco de conhecimento mais avançado para que você faça um ataque bem sucedido, tá? Mas principalmente, se você quer começar a acumular poder, você precisa ter essa noção, tá? Que você tem que saber atacar, quando atacar e como atacar. Então, por exemplo, hoje, se a gente fosse pegar a minha conta e falar assim: ah, Chuck, você vai sair atacando todo mundo? Por exemplo, a gente tem vários clãs aqui, né, que a gente poderia estar atacando. Só que por que a gente não ataca? Porque existem as regras dentro do jogo. Detalhe, essas regras não são do jogo em si, elas são convenções criadas pelos próprios jogadores da cidade, tá? Então a gente faz acordos para que todo mundo possa ter um crescimento melhor, mas sempre tem alguns infratores. Por exemplo, o pessoal desse clã aqui, ó, clã VOS, Voz, eles são clãs de pessoas que atacam fazendas, atacam os pontos de coleta, então assim, acabam dificultando um pouco nossa vida dentro do jogo. Então o que eu poderia fazer simplesmente? Chegar com a minha fazenda ou com a minha conta, com a minha conta principal aqui e ficar atacando eles o tempo inteiro. Só que isso é improdutivo, porque em algum momento você pode se dar mal. A pessoa pode defender, ela pode ser mais forte que você e você pode acabar perdendo todas as suas tropas. Então, qual que é a minha indicação para você que está começando o jogo agora? Acabei de baixar o jogo, meu primeiro dia, o que eu vou fazer? Primeira coisa, não fique querendo fazer como a maioria dos jogadores, sair atacando qualquer coisa. Pensa primeiro antes de fazer qualquer coisa. Então, o primeiro passo para você começar a acumular poder é através das tropas. Exemplo, eu aqui agora eu vou colocar todas as minhas construções de produtor de tropas para fazer algumas tropas. Como elas já estão avançadas, elas já produzem tropas melhores. Só que você, quando estiver começando, você vai começar onde? Lá de baixo, vai começar com T1. Ah, Chuck, mas o T1 é a tropa mais fraca. Sim, mas é a tropa mais forte que você tem até o momento. Então aproveite ela enquanto você não pode ter as melhores. E depois que você for desbloqueando as tropas mais fortes, você vai mudando para essas tropas, certo? Então, vamos lá. Para quando você começar, você vai poder produzir tropas T1, tropas T2, tropas T3, até mesmo tropas T4, dependendo do seu nível da mansão. Essas tropas, para você que quer chegar ao primeiro milhão mais rapidamente, é indicado que você sempre deixe, tá, a maior quantidade possível de tropas trabalhando.
Por quê? Muitos jogadores, eles geralmente fazem pouquíssimas tropas, tá? Ou então eles esquecem de colocar as tropas para fazer, eles não fazem as tropas da maneira correta, ficam colocando só um pouquinho de tropa por medo de perder, por medo de atacar. Não tenha esse medo. Esse medo ele é normal, porém você tem que dominar, tá, enquanto você pode, para não deixar ele te consumir. Então o que acontece? Primeiro ponto, sempre deixe os seus produtores de tropa trabalhando, tá? Porque senão você vai perder tempo. O grande fator desse jogo aqui é o tempo. Se você souber administrar o tempo do jogo em seu favor, você vai ser um jogador excelente, tá? Porque tem muitas pessoas, como eu falei, que perdem tempo justamente porque não sabem administrar, tá? Mas você agora, assistindo esse vídeo, primeira coisa, a sua mansão tem que trabalhar 24 horas por dia, não apenas os produtores de tropa, mas principalmente eles, tá? Porque eles serão, no começo do jogo, a sua principal fonte de energia, a sua principal fonte de poder. Chuck, mas qual que é o outro passo para eu poder ter poder? Um outro passo são os equipamentos. Os equipamentos, eles vão te dar também uma boa fonte, tá, de poder, mesmo que baixa, mas para quando você estiver começando já vai ser bastante coisa, vai te dar uma boa fonte de poder. Detalhe, você não deve fazer equipamento cinza, equipamento verde, fazer equipamento de qualquer jeito. A minha indicação para você que está começando agora, porque você vai ter poucos cheques, você vai estar começando a conhecer o jogo ainda, a primeira coisa que eu te indico é você sempre começar com os equipamentos no mínimo na cor roxa. Para quem não sabe, tá? Todo equipamento, começando lá do nível 1, eles têm três níveis de cor, três níveis de cores iniciais. Eles têm as cores cinza, as cores verde, tá? E a azul. Então, a minha indicação para você é que você sempre comece no mínimo da cor roxa ou azul. Se você for um jogador um pouco menos ativo, que trabalha bastante, que não tem tanto tempo, começa na cor azul. O importante é que você também faça os equipamentos, tá? Porque muitas das vezes os jogadores aqui me pedem dicas, me pedem conselhos, só que eles não aplicam o que eu falo e acaba ficando um pouco confuso porque na hora da prática ele não vai saber fazer. Então, faça. Pelo menos você tem que fazer um equipamento uma vez na sua vida, só para você aprender, saber como é que funciona o procedimento. Depois você vai aprimorando, isso é normal. Então, como eu falei, primeira fonte, treino de tropas. Segunda fonte, equipamentos. Então, assim que você for subir o seu equipamento, repara, todo equipamento ele começa lá do nível 1. Então você vai começar do nível 1, depois você vai para o nível 5, nível 10, nível 15, nível 20 e assim por diante. E cada nível que você vai subindo, dependendo da qualidade que ele tiver, cinza, verde, azul, roxo, laranja ou dourado, a quantidade de poder agregado àquele equipamento ela é maior. E lembrando que você tem espaço para 6 equipamentos, tá? E depois, em determinado nível da sua mansão, você vai desbloquear o equipamento do Poderoso Chefão. Mas para você que está começando agora, esquece o equipamento Poderoso Chefão. Foca somente nos equipamentos e também na produção de tropas. Uma outra fonte que a gente pode estar falando também que pode ser útil para você é a fonte do centro de investimentos. O seu centro de investimentos, quando você começar o jogo, ele vai estar todos esses aqui, ó, todos zerados. Tá? Então não se assusta, o meu já está avançado porque essa conta já é antiga, porém você que vai estar começando vai estar todo zerado. Mas aquela história, é sempre um passinho de cada vez. Então começa, tá? Hoje, daqui a pouco você manda outro e aqui é o mesmo processo do produtor de tropa. Sempre deixe trabalhando. Chuck, mas não é melhor eu juntar recursos e depois colocar as construções? Quando você está no começo do jogo, no primeiro mês, segundo, terceiro, quarto mês, você está com a mansão totalmente baixa, tá? Então você não tem que ficar perdendo tempo, você tem que colocar tudo para construir. Seja um produtor de tropas, seja um centro de investimento, seja uma loja de penhores, uma lanchonete, toda a construção vai te dar poder. Então, se você está preocupado, se você está focado no seu primeiro milhão de poder aqui no Mafia City, a minha indicação é essa. Primeiro, foque nos produtores de tropa, depois você vai para os equipamentos e também você foca depois nos investimentos. Claro que isso você pode trabalhar tudo simultaneamente, isso vai depender da sua disponibilidade, mas o importante é que você sempre deixe eles trabalhando, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, mais uma vez, curte, compartilha e, por favor, se inscreve no canal para estar ajudando o nosso projeto, tá? Que é sempre estar levando um jogo de qualidade para o pessoal BR, tá começando,
que está começando agora já começar a jogar de maneira inteligente, de maneira eficiente, tá? Para não estar perdendo tempo e muito menos recursos, tá? Então, se você gostou, segue aí a nossa página. Até o próximo vídeo e falou!